Voltamos, Brasil! Hoje um dia de Santo Antônio, gente. Olha aí, o santo conhecido como santo casamenteiro, que na verdade de casamenteiro se diz que não era o santo casamenteiro. Nós trouxemos hoje o reverendo Lucas, que é uma honra te receber aqui. Seja um privilégio, muito bem-vindo. Muito obrigado pela acolhida. Que bom ter você aqui. É um privilégio para mim, viu? Muito boa tarde para todos. Vou só falar um pouquinho sobre você, a gente apresenta para os convidados, tá? Para a gente começar a falar sobre este maravilhoso. O cara. Este que é o convidado, o dia dele hoje, olha que Exatamente. maravilhoso. Santo Antônio, tá aqui, gente, ó. Reverendo Lucas Oliva Bertolozzi é um dos mais consagrados celebrantes de casamentos religiosos, tá? Ecumênicos e sociais em atividades, sendo requisitado por casais das mais diversas origens sociais e religiosas para a administração do sagrado matrimônio e mais diversas, tá? Diferenciada, que concilia de forma exclusiva para cada casal, com um discurso leve, descontraído e com muito humor, para dar muito boas-vindas à nova etapa aos noivos. E hoje é dia de Santo Antônio, aí eu queria que você contasse, claro, um pouquinho sobre a história dele. Pois é, Nani, na Até verdade... tirar minha garrafa de café de perto dele. Isso, Não o dá, né? Santo Antônio, ele... É interessante, porque Santo Antônio, originalmente o nome dele era Fernando. Fernando de Bulhões, ele era Fernando da família dos Bulhões, uma família da aristocracia lisboeta, de Lisboa, Portugal. E aí, em plena Idade Média, ele se apaixona por uma donzela, a donzela por ele, mas o primo dele, de primeiro grau, que era o melhor amigo dele, também se apaixona pela cidadã. Ai. E aí mandava a tradição que então os cavalheiros duelassem nas justas para ter o coração da donzela, apesar dela gostar do Fernando. A gente desde lá já não podia escolher, né? Já não podia escolher. Não, pior lá, né? Pior. Na época era pior ainda. Hoje está muito complicado Hoje tá ainda, mas melhorou um pouquinho, né? Ainda o Tinder resolveu alguma coisa. coisa. Na época nem isso tinha, né? E aí, dali a pouco, eles estão duelando na espada e o então Fernando perfura o pulmão do primo, que é o seu melhor amigo. No desespero, ele faz um pacto com Deus. Olha, se meu primo sair dessa, eu não caso com a moça e me dedico integralmente ao Senhor. Ajoelhou, tem que rezar, não é assim? Pois é, o primo saiu ileso, né? E aí, dali a pouco, o então Fernando vai para Coimbra e se torna um monge dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Olha que interessante, a mesma ordem que séculos depois Martinho Lutero, tido como pai da reforma protestante, também ingressou, os famosos monges agostinianos. E ele está lá formado em hebraico, grego, enfim, cheio de formações, se ordena padre dentro da ordem dos agostinianos, até que um belo dia ele está no convento da corte real, e ele vê dois cidadãos vestidos de estopa, felizes da vida, indo pedir hospitalidade do convento. Descalços. Ele por acaso era o hospedeiro, o porteiro no dia, recebe os dois, eles falam, nós somos irmãos menores fundados pelo famoso Francisco lá de Assis. E nós estamos indo para o Marrocos levar a palavra do Cristo lá. Felizes da vida, ele deu hospitalidade. Dias depois, retorna o navio daqueles frades com eles mortos pela febre amarela. Isso mexeu demais com o Fernando. E simplesmente larga o convento, então pede ingresso nessa recém-fundada Ordem dos Irmãos Menores de Francisco de Assis. Ele foi contemporâneo de Francisco de Assis. Lá ele recebe o nome de Antônio, porque tradicionalmente, Nani, quando a gente entra na ordem religiosa, quando a gente faz o noviciado, que é equivalente ao noivado, à tomada do hábito, e a gente recebe um nome religioso. E o nome religioso dele, então, era dedicado a Antão, que é um santo egípcio, protetor dos monges junto com São Bento. São Bento protege os monges do Ocidente, Antão os monges da Igreja Universal, por assim dizer, tanto do Ocidente quanto do Oriente. E ali ele começa, é transferido para a Itália, e ali ele era um mero cozinheiro. Ninguém sabia que ele era padre ordenado, que ele tinha estudos. Ele fica como cozinheiro de um conventinho em Monte Fontana, na região onde fica atualmente San Marino, na Itália. É uma região linda de pinheiros, até que um belo dia vai ter ordenação de alguns padres na região. E simplesmente o bispo falou, não tem nenhum padre pregador.
e chama o guardião do convento onde ele estava e fala, olha, você tem algum padre ali disponível? O guardião fala, olha, por sinal tem um cozinheiro que dizem que é padre, mas... Bom, não tem outro, vai ser você, Frei Antônio, você que tem que pregar nesse dia da ordenação. E ele não queria, ele relutou. Mas ordem é ordem, Francisco de Assis coloca que os irmãos têm que ter obediência catavérica. E dali ele foi pregar nessas ordenações, Nani. Ele deu um show. Ele pregou em grego, em aramaico, em hebraico, fez comparações. Ele encantou todos os presentes. E imediatamente, então, o superior dele fala, você não pode ficar como cozinheiro aqui. Porque Cristo diz que a gente não pode esconder uma lamparina debaixo da cama. Vai e prega. E ali ele arruma um companheiro. Ele, inclusive, se encontra com Francisco de Assis no primeiro capítulo geral da Ordem dos Irmãos Menores, onde Francisco manda uma cartinha para ele chamando Frei Antônio, o meu bispo. Olha que lindo. E ali ele vai pregar e realiza prodígios maravilhosos. Por exemplo, tem uma história linda que acontece no Lago de Rímini, onde a cidade toda está trancafiada, desesperada, com medo da invasão dos mouros, dos muçulmanos. E Antônio chega e começa a pregar e ninguém sai. Ninguém. E fala, sua cambada de covardes, vocês não querem ouvir a palavra do Cristo? Então ele se dirige na beira do rio, começa a pregar e dizem os olhos das testemunhas que os peixes começaram a saltar enquanto ele pregava. E aí se tornou famosa a pregação dos peixes. E quer dizer, o ser humano tem vergonha ou medo de ouvir a palavra do Cristo, mas a criação não. Inclusive porque o Cristo se manifesta em todos nós, nós somos o Cristo, como o próprio Jesus disse. E quando que surgiu a fama de casamenteiro? Exatamente porque dentre as suas prerrogativas, não podemos deixar de levar em conta que a sociedade é patriarcal, é machista. É machista, vivemos nesse mundo. E lamentavelmente, e até hoje, normalmente nas sociedades que ainda tem o soldo, quem paga? É a família da mulher. Sim. E na Idade Média não era diferente. E muitas camponesas entravam em desespero, porque imagina, uma sociedade desigual, elas não conseguiam arcar com os custos do soldo. Então, o que Antônio fazia? Ele organizava verdadeiras vaquinhas. Para ajudar. Para arrecadar dinheiro e, com isso, justamente poder favorecer, entregar para as moças, para as camponesas desprovidas, para que elas pudessem arcar com o soldo do casamento. E aí colocou ele nessa rota de santo casamenteiro exatamente por essa razão. Para ajudar. O que foi potencializado no Brasil, particularmente... Entrou no exatamente, Brasil, e aí? Quando entra no Brasil, ele é sincretizado com nada mais. Aqui a gente pode falar? Pode. Pode? Porque eu sou um padre criado por ciganos, não tem problema? Não. Eu adoro ciganos. Então pronto. Optcha, seja bem-vindo. Optcha, Buto Bartaló. Então o que acontece? Com bruxona a gente se vira, né? O que acontece? Ele foi sincretizado com nada mais, nada menos que Exu, o orixá. Não o Exu sobre a perspectiva da Umbanda, do que da visão das do povo. entidades que atuam como guardiões. Mas o Exu no conceito de orixá e urubano, ou o Pabalekba, conhecido pelo povo banto, ou pelo povo do Daomé, como tem até na América Central. Ou seja, é o papel do mensageiro. Por quê? Porque ele tem o dom da oratória. Não por acaso ele é celebrado nesse período dos geminianos, que são os comunicadores, né? Ô, signozinho difícil, hein? Eu sou um. Mas é difícil, hein? Geminiano. Geminianos são os faladores. Não por acaso, aonde que eles se relacionam na astrologia? Qual o planeta que rege Gêmeos? Mercúrio. É o mesmo de Virgem. É o mesmo de Virgem você. Então não é muito diferente. O ano passado foi o nosso ano, né? Foi o ano de Mercúrio. E justamente porque Mercúrio é o comunicador. Sim. Então, no panteão romano, ele faz esse papel. E Exu, ele não é bom e não é mau. Ele é Exu. Do Yorubá, Exu significa a esfera. O caminho. A matéria-prima primordial. O primeiro movimento de Orixalá, né, a manifestação da luz, qual que é? É criar Exu. Exu é a própria personificação do vazio. É o caminho, né? É o caminho. É o caminho. Aliás, ele é todos os caminhos. Sim, é o caminho. Ele percorre todos os E caminhos. vai. Então, errado. Exato. E por que, então, que no Brasil amarra Santo Antônio? Eu sei que já tem gente de olho na nossa imagem de Santo Antônio aqui, ó. Olha lá. Linda, linda, linda. E pega o coitado do Santo Antônio, amarra nome, e pendura assim, de cabeça para baixo. Olha,
debaixo da cama, do armário. Tira o menino, hoje Toma tem imagens o que são, menininho para poder tirar. O menino Jesus. Para tirar o menino Jesus para ver se dá um marido. Meu Deus. Exatamente por essa razão. Nós temos duas heranças aqui. A primeira é a herança portuguesa, lembrando que ele é um santo português, apesar de ter morrido em Pádua, em Pádua, na Itália. Então, por isso que ele é Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. Mas ele é Santo Antônio do mundo, ainda mais depois de sincretizado com Exu. Então, nós temos essa primeira herança, que é essa herança lusitana. Lembra que o pessoal, por exemplo, do livro de São Cipriano, o famoso, da onde vem essa nossa herança no Brasil? Da capa preta, da capa prata. Vem justamente, são grimórios lusitanos, portugueses. E na Itália nós temos a estrigueria, que é a prática de xamanismo, vamos dizer assim, da Itália, da Península Itálica. E nós temos a herança africana, tanto banto quanto iorubana. Por quê? Nós tivemos uma invasão de protestantes holandeses no século XVII, lá no Nordeste, e eles invadiram uma igreja dedicada a Santo Antônio. Olha que interessante. E os calvinistas roubaram a imagem, uma imagem barroca. E quando eles colocam na caravela, depois de infernizarem durante uma missa, os africanos, por sinal nem podiam entrar diretamente na igreja, tinham que assistir da parte de fora, começam a suplicar para quem? Exu, Elebará, faça alguma coisa, roubaram o tesouro da igreja. Assim que eles batem pau para Exu, que acontece? Quem que vem boiando de volta na costa? A imagem de Santo Antônio. Então, essa foi uma das razões... Afundou? Não saberia te dizer. Né? Mas olha, se eles pediram para Exu, eu não... Por isso já veio a curiosidade da cabeça, já fez assim. Ó. Mas o fato é que a imagem volta, é reentronizada, e isso só fortalece essa fusão do Exu Orixá com Santo Antônio. E Exu é o santo, é o Orixá do rito. Ele é o grande mensageiro entre o Orum e a terra. Orum é o céu, tá, gente? O céu. O céu e a terra. Entre Igbá, a comunidade de Egungun, a comunidade dos ancestrais, os orixas, os mestres da mente, e nós, mortais. Então, como Exu é a própria magia... Ah, que lindo, imagem. É lindo demais, né? Então, a gente vai receber aqui no Brasil e em toda a América Latina essa prática de ritualizar. Padroeiro de mulheres estéreis, pobres viajantes, pedreiros, padeiros. Porque ele entrega os pães, tradicionalmente. Sim. Amanhã mesmo na nossa capela a gente vai ter entrega dos pães de Santo Antônio, que as nossas missas lá são de quarta-feira. Mas é hoje o dia, e aí? É hoje o dia. Hoje... Para quem tem fé, Santo Antônio, vem, Santo Antônio. Temos vários rituais que podem ser feitos. Essa imagem, hein? É maravilhosa, né? Esse é presente para você. Obrigada. Esse é presente da nossa capela para você, Quem da Casa de São Damião. Lindas? Essas imagens, curiosamente, são feitas na resina, sabe da onde? Da China, acredite se quiser. Linda. Olha a qualidade dela, esse é um presente tá perfeito. da nossa comunidade para você. Olha isso, os detalhes, gente. Os detalhezinhos. Que imagem linda. E tem várias práticas que podem ser feitas. Primeira, a recepção dos pães. É tradicional, porque Santo Antônio ele era o grande provedor do pão para os pobres. E o que a gente faz? Todo o pão bento que a gente recebe no dia de Santo Antônio ou nas celebrações dedicadas a Santo Antônio, tradicionalmente ou a gente coloca no pote de arroz cru ou de açúcar envelopado no alumínio. Por quê? O que a tradição diz? Não vai faltar pão. Sim. Porque a perspectiva de Antônio, olha que lindo, Nani, qual que é? A grande mágica da multiplicação está no compartilhamento. E com essa perspectiva, olha que coisa louca quando a gente compara as perspectivas das religiões diferentes, de novo, trazendo para a perspectiva africana. Quando um iorubano ele oferece padê para Exu, o que ele está fazendo? Compartilhando. Ele não oferece para barganha, ele oferece por comunhão. Agradecer. Exatamente. É sempre e por isso que agradecimento. não falta nada. Porque essa é a matemática O problema é como infiltram a religião, como misturam tudo, né? A fé das pessoas aqui no Brasil. Eu acho que o problema maior... É o radicalismo em tudo. É como demonizam. Né? Fala tudo, explica de umas visões assim que nem existem. Deturpadas. Inclusive, por exemplo, na Nigéria, todos os anos, os nigerianos fazem um movimento, todo fim de ano, chamado Exu, It's Not the Satan. Exu não é o Satã. Exatamente para tentar desmistificar, até porque na tradição iorubana, banto, da almetana, o atual Benin, não existe o conceito de bom ou mal, de demônio, numa perspectiva judaico-cristã. Então, uma outra prerrogativa. E é perfeitamente plausível quando há esse processo de sincretismo, e a gente tem que entender,
porque o africano escravizado não podia cultuar o seu orixá, então ele tinha por referência os santos católicos. E esse é um fenômeno que não vai acontecer somente no Brasil. Se a gente for desde o sul dos Estados Unidos até a fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina, esse fenômeno acontece. Esse sincretismo, até com algumas variações diferentes da nossa. Exemplo, aqui Santa Bárbara é sincretizada com Iansã. Aí, isso que eu tô falando, muda o nome, mas é a mesma. É a mesma coisa, mas coisa. na América Central... Oxum, Nossa Senhora Aparecida, da Aparecida, Conceição. da Conceição. Em Cuba é Nossa Senhora da Caridade do Cobre. Xangô, em Cuba, em toda a América Central, República Dominicana, etc., Haiti, quem que é Xangô é Santa Bárbara. E para nós seria São Jerônimo. Mas Santa Bárbara, no culto urbano, né, É Iansã, a Iansã, no Brasil particularmente. que foi a companheira, a primeira esposa de Xangô. Que foi, por sinal, um rei que de fato existiu historicamente. E na cultura de Iorubá, né, gente, que é na África, a gente está falando que existe mesmo. Eles lá têm os lugares que os orixás viveram. Viveram. Oió, por exemplo, que é um estado em que até hoje o rei de Oió, que é o governante do estado de Oió, endossado pelo presidente da República Nigeriana, ele é um descendente de Telocó, que é Xangô, o quarto rei de Oió. 1.400 anos antes de Cristo. Olha que lindo. Eu não fui, mas eu tenho vontade de ir lá para ver eu tenho muitos amigos Oxum, de lá. né? Tem a casa de Oxum. De Oxum, tem onde ela viveu na Terra, gente. Lá eles têm a cabeça de Oxóssi. Eles fazem a procissão todos os anos. O que seria a cabeça Isso aí para caça, de né? Odé. Olha só. Odé é Oxóssi novo. E o culto de Oxóssi está sumindo na África iorubana. Olha que coisa louca. É umas coisas interessantes. É muito interessante conhecer, né? E nesse dia de hoje... Por isso que se ritualiza para Santo Antônio. Mas hoje, quem está na fé, quem está querendo um namorado, um marido... Fala um pouco desses mitos e verdades. Tem muita coisa que pode ser feita. A primeira, trabalhar com... Se vocês falarem que foi um padre que está dando essa dica, eu nego até a morte. Apesar que a gente está em rede nacional, não dá mais para negar, né? O que acontece? Tem várias práticas que você pode fazer para Santo Antônio. Fala só, não só você arrumar um grande amor, mas você alinhar a sua relação. Um amor bom, né? O amor bom, mas que tem que começar... Santo Antônio ele nos ensina uma coisa muito importante, Nani. O primeiro amor qual que é? Qual que é o primeiro... Vamos lá, olha aí. Vai. Qual que é o primeiro orixá que a gente tem que cultuar na tradição africana? Iemanjá? Não, Oxalá. Obatalá. Qual? Ori. Garota. Não, Ori sim, porque o Ori é a nossa, aqui, gente, a nossa cabeça. É a nossa própria consciência. É que eu pensei na mãe no primeiro... Mas Iemanjá, você não errou, porque Iemanjá é a mãe de todos os oris. É a mãe, por isso que eu pensei, né? É a mãe primeiro, né? Todos os oris são cultuados, se você não sabe de quem que a pessoa... Você falou cultuado, então eu pensei, tem que ter pelo menos uma certa idade para começar a cultuar. Por isso que eu pensei no Ori depois. Mas o Ori é cultuado em África, sim, né? Por isso que eu pensei, mas quando você falou cultuar a pessoa, eu pensei a pessoa ir lá iniciando e fazendo. Iniciando e fazendo. E Santo Antônio, o que ele nos ensina? Qual que é o primeiro grande amor da nossa vida? Somos nós mesmos. Gente, a forma como a gente se enxerga é a forma como o mundo vai nos enxergar. E aí nós temos uma ilusão, e veja, a gente recorre a um santo dito, como você mesma disse, casamenteiro, entre aspas, que por sua vez ele era um celibatário. Como pode isso? É porque, na verdade, o que ele nos ensina? O primeiro grande amor tem que ser conosco. É o culto da sua própria consciência, do divino em você. Esse é o primeiro reflexo. E quando você tem essa primeira dimensão sobre a beleza de ser quem você é, aí sim você pode reivindicar que o outro te ame. Qual que é o nosso problema aqui, Nani? É que a gente tem uma cultura em que a gente se casa ou se envolve com alguém para que esse alguém nos faça feliz. Viu, Renata? Esse é o problema dela. Ai, é porque daí o outro tem que me fazer feliz. Aí lascou, porque uma hora o outro vai nos decepcionar. Gente, você joga a responsabilidade para o outro, é sua. Por que a gente... E olha que coisa louca, na sociedade, por exemplo, do meu povo Calon, em que tem casamentos arranjados até hoje. Esse povo Calon? O povo Calon, o povo cigano, né? Povo maravilhoso. E imagina, por exemplo, dentro do povo Calon, tem casamentos arranjados com meninas de 13 anos, meninos de 13 anos, e que podem se divorciar se quiser, normal. Mas por que os divórcios não acontecem em sociedades como a islâmica, a hindu ou a cigana, Calon, que é o povo que me criou e que justamente veio da Índia? Porque há uma cultura, Nene, que é a seguinte: eu me envolvo com alguém
para eu compartilhar com esse alguém eleito a dedo pela minha alma da felicidade que eu já sou. Eu não espero que o outro me faça feliz. Eu sou. Eu já sou. Eu sou. Em Yorubá é Emi. Emi. Emi, que é o som da respiração, significa respiração. Em sânscrito, o Soham. Eu sou ele, né? Eu sou Shiva, eu sou o absoluto. Eu já sou. Então, eu compartilho com o outro de uma dádiva que eu já me pertenço. E aí não dá erro. Mas aí tá complicado isso. Eu quero saber das suas pregações, como que é, pra gente conhecer lá, né? Onde Todas as quartas-feiras nós temos as celebrações. Maravilhoso. Imagina que é uma missa regada a mantra, flauta xamânica, reiki, acupuntura, radiestesia, cromoterapia, tudo gratuito. É isso, que maravilha. Na casa de São Damião, na Avenida Nova Cantareira, 3166. Olha como é que é. Essas são as nossas missas. Elas são bem diferentes. E a gente vive basicamente 2 casamentos, então a gente faz uma média de 10 casamentos por fim de semana, imagina. Sério? Inclusive tá tem gente assim? da sua produção que nós vai casar, ó, em breve, entendeu? Olha, nós não estamos sabendo, mas tem gente que vai casar aqui? Tem gente que vai casar, mas você vai saber em breve. Mesmo. E essa justamente é a nossa perspectiva, é fazer com que a pessoa, por exemplo, você vai numa missa de Santo Antônio, como amanhã que vai ter entrega dos pães, mas a pessoa ela aprenda como fazer, por exemplo, uma firmeza para descobrir o amor que é, né, a partir, por exemplo, de uma maçã vermelha. A gente passa as receitinhas do povo calão. Você gosta, Nani? Olha a risadinha de cigana que já sacou. Então, é isso. Já né? entendi. Já entendeu? Pega a maçã, Era só abre, falar, põe né? o nome, põe a Vladimir, pétala de tá bom, rosa. tá. Fica quieto. Fica quieta, né? Faz de conta que eu sou quieta, eu padre. também fico. Faz de conta que eu sou padre. Faz de Fica conta que eu quieto, sou vamos- padre. vamos Olha lá, voltar. essa é a capela, ó. Olha a beleza desse padre. Aí, olha lá, Olha lá, ó. todo malandro, Mas esse né? padre tá muito bonito aí, hein? Ah lá, todo tá- jeitoso, padre. todo- Com todo respeito. Não, hein? é. Mas essa é a nossa perspectiva. Mas, gente, é isso que falta. Longe, não estou questionando, lá vai. Hoje a gente tem tudo que explicar para as pessoas. É o meu, Nani, o meu ponto de vista. Eu acho que se as igrejas começassem a ter pessoas como você, padres assim, seria muito diferente. Porque a fé, a igreja, elas impõem coisas que as pessoas não vão conseguir segurar. Concordo. E aí as pessoas estão se afastando das igrejas, entendeu? Estão se perdendo, não estão fixando nenhuma religião, nem na outra, nem na outra. Essa não é boa, essa não é boa, essa não é boa, essa é boa. Deus está em tudo. Deus não é presente dentro da igreja, ele é da vida, ele é do universo, ele é de qualquer lugar. Todo, né? Ele está em todo lugar. Você encontra Deus aqui, ali, na rua, na sua casa, em qualquer lugar. Então, assim, as pessoas precisam mudar um pouco, não vou te falar muito porque a gente vem de Séculos, né? séculos e séculos e séculos, não vão mudar. Mas a partir do momento que tiver pessoas com essa cabeça, com essa visão sua, universalista, espiritualista, que tem o entendimento que Deus é um só, ele que só muda de nome em qualquer religião, vai atrair principalmente os jovens para a igreja. Mas você sabe, Nani, eu acho que nós estamos num tempo de mudança. Tem que mudar. E é inevitável, porque a própria igreja, ela está arcando com as consequências. Olha o karma aí. A religião como um todo. Olha o que aconteceu recentemente com o Dalai Lama. Olha, a gente está vendo uma desconstrução das religiões. E talvez para essa nova terra, qual que é o clamor? Assim como a gente falou do Ori, a pessoa descobrir que o Cristo ressuscitado Vive nela, em mim, vive em você, Deus ele vive em todo começa lugar. na gente, nós somos o templo. E se a gente comparar Buda com Xangô, com Krishna, com Jesus, todos eles deixaram claro o seguinte, é a mensagem e não o mensageiro. Vai estudar a fundo quem são e de onde vieram. E de onde vieram? De onde vieram? Por que tudo a gente fala que é só o planeta Terra? E tá aí, né? Tá um movimento acontecendo. Você viu o vídeo que saiu ontem Você nos viu Estados Unidos? a NASA? Não, e Nani, um dia se Mas eu você mostro pra quiser... vocês, gente. Fora que eu mostro o vídeo que saiu ontem. Não, tá rolando Tá em rolando todos tudo. os lugares, a queda da aeronave. E assim, tem coisa de 3 anos Fala atrás. no vídeo, já que o povo de casa não está sabendo. O que acontece? Teve um vídeo, 2 na verdade, É. que estão circulando em toda a rede Pode mundial. consagrar água para mim, viu? Pode? Pode. Ah, depois, se você quiser, no final a gente faz um cigano. Vou E, tirar. e aí Olha, Esmeralda. E aí esses 2 vídeos mostram o primeiro, um rapaz que está ali conversando e ele
estava narrando sobre luzes neons, que por sinal nós tivemos há 2 anos avistadas no interior do estado do Rio de Janeiro, as mesmas luzes, com 3 helicópteros perseguindo essas luzes. É o mesmo tom de luz gelo neon. E de repente essa luz aparece como um cometa caindo. Acha aí, diretor, se você conseguir. Se puder, esse vídeo dos Estados Unidos, principalmente aquele que a moça está pedindo ajuda para a polícia. Pedindo ajuda para a polícia e, ao mesmo tempo, enquanto isso acontecia, simultaneamente as câmeras de segurança registravam a presença de uma criatura. Uma criatura, gente, vocês viram? Olha, tá aí. Tem aí, se o Silmar conseguir baixar, só ver vídeo Estados Unidos, UFO. Vídeo dos Estados Unidos. Vai estar rolando. E é nítido a criatura. É nítido. E nenhum especialista está conseguindo falar, olha, isso aqui é 3D, isso aqui é montagem. E é muito fácil hoje em dia você, deepfake, etc. Está muito fácil, mas ao mesmo tempo de você identificar... Porque está rolando medo, né? Muitas coisas não se fala para não se espalhar o medo, né? Minha filha, o desespero, né? Você imagina o seguinte, que a NASA, há coisa de 3, 4 anos, reuniu um padre anglicano como eu, mas da Inglaterra, junto com outros 24 teólogos de várias religiões, para discutir o seguinte, olha, quando, não é se, a pegada é, quando tivermos o primeiro contato formal, como que vocês vão apresentar a religião até então para o mundo? Porque até então era coisa de, cristocêntrico, a Terra como centro do universo, Cristo como redentor da humanidade. Vai falar isso para um ser que vem lá de Alfa Centauros. E agora? Vivos de Sírios? Tem várias especulações, né? Aí a gente pode falar de Sirius B, a gente pode falar, por exemplo... Reptiliano, vai falar? Dos reptilianos. Tem que fazer, vamos fazer uma roda de ufologia também? Vai ser maravilhoso. E como hoje a igreja mesmo... Por que a gente acha Porque chamaram a igreja, gente, 25 países, 25 teólogos de várias religiões cristãs. Todo, exatamente para debater isso, porque está tendo muitas aparições. Sabe qual é o maior investimento do Vaticano hoje, um dos maiores em grana? Astronomia. Eles acabaram de, mais uma vez, estabelecer um centro astronômico no Texas, que é uma coisa assim... Por que será? Porque o que está acontecendo? Está tendo muita coisa. Está tendo um movimento gigante. A gente pode falar do ET de Varginha, você falou muito bem dos reptilianos, aí nós temos o culto de Dambala no Benin, antigo Daomé, que vai chegar em Oxumaré, na África iorubana, mas nós temos os Nagas na Índia, Tibete e Nepal, e nós temos os Togons na África, que diziam ser visitados por seres reptilianos. E o Egito? É mais que o povo egípcio, que, aliás, é um outro mito que nós temos, que a África, a gente acha que a África é sempre rústico, é sempre aquela coisa. Não, nós temos um núcleo de filosofia, de astronomia, astrologia, espiritualidade, na África como um todo, a começar pelo próprio Egito, que é a África alexandrina, mas nós temos na África sudanesa, nós temos o próprio povo iorubano que nasce no sul do Nilo e depois atravessa e vai para a África setentrional. Gente, como eu estava te dizendo, nós temos os Togons, eles já sabiam da Sirius A e Sirius B. Para quem não sabe, Sirius B é simplesmente o Sol. É uma mulher pedindo socorro, pedindo ajuda para a polícia. E a criatura na lixeira da casa dela. E a criatura está na lixeira da casa dela nos Estados Unidos. Ela está falando com a polícia. Põe ET lixeira. ET lixeira. Vai vir, vai aparecer. Então, aparição de extraterrestre nos Estados Unidos. Nós temos, assim, coisas muito emblemáticas. Pois é, e esses mistérios. Agora, reunindo todos os teólogos, 25 países, o que você pensa a respeito? Eu penso que a gente está na época da... Olha o que está acontecendo aqui. Eu estou com uma apresentadora que só na casa está há 16 anos. Eu já era encantado com você quando eu via participações suas no Ratinho, o teu brilhantismo. E você está com um padre xarope, criado por ciganos, a gente está falando de Santo Antônio, de Exu, Se isso não for sinais de um novo tempo, Nani, esquece. Então, nós estamos no começo de um... Olha as crianças como têm nascido de 2010, 2005 para cá, 2010 para cá. Essas crianças, tá impossível. Gente. São outros níveis de consciência. Outro nível de consciência, totalmente diferente dessas crianças. Eu tenho uma de 13 que parece que tem 180. A minha, na igreja anglicana, o padre pode ser casado, na igreja inglesa, que é a minha tradição. Eu tenho 2. A minha mais nova de 8, de 10, agora está com 10 anos,
ela faz reflexões comigo. Esse dia, sabe o que ela me perguntou? Pai, mas a vida continua. Meu medo é que depois que a gente morra, tudo vire uma grande tela preta e nada mais. Olha a reflexão. Quando que a nossa geração fará isso com 8 anos, 9, 10 anos? Nunca. Então, são já almas preparadas para um novo tipo de consciência e que, no meu entendimento pessoal, isso não é um entendimento da igreja cristã como um todo, mas é dali que a Terra ela deixa de ser isolada nesse sistema solar, numa galáxia, no rincão. Veja, nós dividimos espaço com outras aproximadamente 200 a 300 bilhões de estrelas, Nani, ainda ativas. Um ser humano ele levaria em torno de 4 mil anos só para catalogar as estrelas ainda ativas só na nossa galáxia. Imagina. É E a muito. gente acha que é único, né? E tem gente achando que é sozinho, como tem gente que acha que a sua percepção de estar é o que é. As pessoas ainda acham que elas são o seu nome, seu sobrenome, suas profissões. E você disse tudo, eu sou, eu simplesmente sou. Então, a gente está nesse caminho de cristificação. Você acha que não muda, por exemplo, a igreja sua, né, essa igreja mas eu não sou bem anglicana? visto nem na igreja anglicana, tá? Nem na anglicana. A nem um anglicana pouco. pode casar. O padre pode ser casado, como na ortodoxa, que são as igrejas do Oriente. Só a outra, a igreja A católica tradicional. romana, Por que a romana não? porque é uma questão desde a Contra-Reforma, né, do século XVI. Mas antes do século XVI, podia O casar. celibato era opcional igual nas demais. Sim, antes do Mas século aí, XVI, se você ler, pesquisar, estudar. o celibato era opcional. Mas aí já viu, né? Então, e que justamente a gente está vendo esse preço acontecer Eu acho que agora. seria muito mais fácil pregar o amor quando você tem a família, que está todo mundo. Claro, veja, olha, Vamos mudar o não, assunto. é verdade, mas se a gente pegar, por exemplo, o Kama Sutra, que tem todo um clichê. Ele já riu, ó. Falei Kama Sutra, ele já está rindo. Mas o Kama Sutra, na verdade, é um texto super sagrado na Índia, em que a perspectiva deles é você alcançar a iluminação também pela prática sexual. Então, uma santificação do ato sexual. E foi escrito por um monge celibatário. Então, mas é óbvio que quando você condiciona, quer dizer, você só pode ser padre se ser celibatário, você vai gerar outros problemas que a gente conhece. Conseguiram achar o vídeo? Tá no meu celular. Se passar, pega meu celular aí, tá no meu celular. Manda pra você aí, que tem aí no meu. A Nani já resolve. Chega aqui que eu já resolvo isso aqui. Chega aqui. Aê! Chega aqui, amiga. Virginiana, Vem aqui, deixa eu te entregar prática, objetiva. Peraí. Param, vou mostrar. É para mostrar pra vocês, tá, gente? E é interessantíssimo esse vídeo. Vale a pena ser mostrado, porque ele está correndo o mundo. Aqui. A audiência merece ver. Você tem que ver, ó. Peraí que eu acho. Posso falar uma coisa? Eu nunca me senti tão à vontade como hoje este aqui. vídeo. Encaminha Que pra gostoso. Deixa aí. Encaminha Gente, a Nani é maravilhosa, ela fala de tudo. Isso é uma bruxona. Ela tem alma de sacerdotisa, que lindo. Que lindo, nossa, que honra. De é um verdade. universo, né? Honra minha de saber que tem pessoas como você que estão De pregando. saber que tem gente Dá como vontade você. na igreja. Vai! Você entendeu? É essa a perspectiva. Você entendeu, padre? Dá vontade na igreja. Você imagina que a gente Eu no meio escutando da... você aqui, eu senti vontade de ir na sua igreja. A gente Porque pega o a que eu flauta vejo, lacota no meio o que eu vejo que falta é empatia pelas pessoas, respeito pelas pessoas. Não estou falando de religião, porque longe de mim. Eu respeito toda e qualquer religião. Eu entro em qualquer lugar e saio de qualquer lugar. Respeito da Umbanda. Nasci em berço católico, apostólico, romano, passo pela Umbanda, Candomblé, Quimbanda, onde tiver que ir. Sou uma apaixonada pelo povo cigano. Então, assim, a gente tem que respeitar. O respeito tinha que ser pregado por todas as religiões, né? Entra e saia de qualquer casa, gente. Jesus não condenou ninguém, não apontou o dedo para ninguém. Pelo contrário. Hoje em dia a gente vê os pastores pregando ódio, pregando desamor, e fica julgando a sua vida, e preconceito, e contra o homossexualismo. Gente, não estou pregando nada, mas eu estou falando que a gente tem que aprender a respeitar o outro. Na minha opinião, nada mais diabólico. Eu não acredito em diabo, tá? Sendo bem honesto. Como eu não acredito em pecado, eu acredito em aprendizado. É outra coisa. Evolução. Evolução. A Estamos gente erra aqui, e aprende. Estamos aqui para evoluir. É uma escola. Sim. Você acha que esse planeta nosso é para quê, gente? É Você está no melhor planeta? Não, aqui é expiatório. Esse planeta que a gente vive é expiatório. É interessante porque eles falam que a gente tá... Aquele curioso, os dois, né? Mas não, olha lá. Esse, ó, para vocês verem. Aqui, ó.
Ó, as imagens foram capturadas. Olha isso. Ó. Vou até soltar o som, ela tá falando com a polícia nos Estados Unidos. Ó. Isso é a câmera de segurança. Câmera de segurança da casa dela. Enquanto isso, ela estava desesperada, Ela estava ligando desesperada pra polícia, em tempo falando real. com a polícia, viu? Tem o áudio falando. É, mas só para as pessoas entenderem. Ó. 2 seres desse, viu, gente? 2. As câmeras da... Olha lá, todo esse áudio aí, porque ela tá falando com a polícia, pedindo socorro. E as câmeras dela pegou isso aí, ó. Um pouco agressivo, né? Quando... Ó. Ó. E aí, padre? Agora, meu bem, a gente pensa que a gente está único no universo, uma galáxia desse tamanho. Não, nós vamos ter muitas surpresas ainda. Extraterrestre, intraterrenos, tá tudo. Carl Sagan, o grande físico que apresentou a primeira versão do seriado Cosmos, ainda na década de 60, dizia: gente, o planeta Terra é um pinguinho azul. E aí a gente para e pensa na teoria das cordas. Física quântica, nada de religião. Tudo é quântico, né? Tudo é Tudo é física. quântico. Gente, Não tudo tem eu e movimento, no tudo meu. é vivo, tudo é energia, tudo é molécula. Tudo é um só. Tudo aqui, ó. O ar que a gente está respirando agora são molécula. os mesmos que os homens das Por cavernas isso que eu vou dar respiravam. uma dica, tá? Porque o programa está terminando. Primeiro que eu quero a sua rede social. Agora, por favor, aprenda a ouvir músicas boas, coisas que atraem, energia Perfeito. boa, música Hertz. Coloca na sintonia Hertz para vocês, que são coisas que você, independente do que você gosta. São os binaurais, Sim, é isso quando você mesmo. acorda, quando você dorme, para dar uma equilibrada no seu corpo mesmo, no seu chakra, na sua energia, né? Tudo é molécula. Tudo é molécula. Esse aqui? O reverendo Lucas, e na física quântica eles falam que temos 11 dimensões infinitas e paralelas entre si. A gente está na terceira, Matrix. Nani. Na Matrix, na subprefeitura do inferno. Olha, por isso que a gente está aprendendo ainda. De 11, nós estamos na terceira. Olha quanto que a gente ainda tem que descobrir acerca dos mistérios do infinito. Maravilhoso. Ficaria horas e horas e horas e horas e horas com você. Gratidão, gratidão. Gratidão é minha. Tá? Fica comigo. Gestem, como diz o povo calão. Gestem. Ai, gente, meu povo Opsa, cigano. O oribabá. programa chegou? Chegou ao fim? É isso, diretor? Tem certeza? Acabou mesmo? Então tá, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Um beijo no coração. E ó, 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau!